Mateus capítulo 6, verso 9. Portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor nosso Deus, ó Pai eterno, nós te louvamos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede, ó Deus, de podermos, ó Deus, meditar mais da tua palavra, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, tão somente, ó Pai, compreender, ó Deus, o poder que tem a oração, ó Pai. Que o Senhor possa ser com cada ouvinte, ó Pai. Nós te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. O poder da oração. Oração é falar com Deus, é sintonia, é abrir o íntimo com sinceridade para Deus. Devo orar, porque estarei proferindo a vontade de Deus. A oração não altera o que Deus determina, porque as coisas só acontecem se estiverem dentro de sua vontade própria ou permissiva. Nada foge do controle divino, porque Deus é o que opera em nós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses capítulo 2, verso 13. Muitas vezes, as bênçãos de Deus não são derramadas no tempo de sua vontade, devido aos nossos pecados. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas capítulo 7, verso 14. Se Deus é onisciente e onipotente, por que espera Ele que oremos para começar a operar? Porque Ele não opera diretamente. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Filipenses capítulo 4, verso 6. Porque somente os que batem entram. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Mateus capítulo 7, verso 7. Porque somente os que pedem conseguem? Nada tendes, porque não pedis. Tiago capítulo 4, verso 2, parte C. Para participarmos de sua vontade, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Hebreus capítulo 3, verso 14. Para que a vontade de Deus aconteça em minha vida, devo filiar-me através de Cristo. Por meio do arrependimento e fé em Cristo, recebo o privilégio de ser filho de Deus. Disse Jesus: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5. Veio para os seus, mas não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, verso 11 e 12. A falta de oração nos provoca o fracasso. Adão e Eva orou quando se aproximou a serpente no Éden? Ou Abraão, também antes de tomar por mulher a Agar, antes de descer ao Egito? O apóstolo Paulo orou antes da desavença com Barnabé a respeito de João Marcos, conforme Atos capítulo 15, versos 36 ao 41. A grande tragédia da vida de Davi sobreveio quando ele passeava, sem oração, no terraço da casa e avistou a Betseba. George Milley, um grande homem de oração, descobriu que é melhor começarmos o dia pela leitura da palavra de Deus, do que diretamente por uma tentativa de orar. Para que a nossa oração tenha poder, é necessário encher o coração do combustível da palavra de Deus. A leitura da palavra em atitude humilde e a meditação diária e administrada sobre a palavra dele resulta em fé,
poder e em vontade de orar. Somente obteremos fé na oração se tão somente lermos a palavra. A fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6. E tudo que não é de fé é pecado. Romanos capítulo 14, verso 23. A adoração faz parte integrante na oração. Jesus adorou o Pai, conforme registra Mateus capítulo 6, versos 9 a 10, reconhecendo Deus como Pai, superior, santo, soberano e Rei. O agradecimento faz parte na oração. Geralmente nos cultos de orações, encontramos um número menor de pessoas que agradecem. Certa vez Jesus perguntou: não era 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Lucas capítulo 17, verso 17. Somos filhos de Deus por meio da fé em Cristo. Então temos liberdade de nos aproximar de Deus por meio da oração. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai. Romanos capítulo 8, verso 15. Devemos lembrar que nossas orações só serão atendidas se deixarmos os pecados não confessados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. Preciso aceitar o auxílio de Deus nas orações. Ouve, Senhor, e tem piedade de mim, Senhor. Sê o meu auxílio. Salmos 30, verso 10. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Salmo 33, verso 20. Se formos honestos em confessar a Deus a nossa fraqueza, ignorância e fracasso, certamente receberemos dele imenso auxílio, pois o Senhor revelará a sua grande provisão para a nossa fraqueza. Ele é Jeová Jiré, o Deus que prover. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, verso 26. Preciso interceder pelo próximo? É raro ouvir-se um pregador interceder por outro. Paulo e Moisés não eram egoístas. Desejavam serem separados de Deus para que outros fossem salvos. Romanos capítulo 9, verso 1 a 3 e Êxodo capítulo 32, verso 32. O Senhor Jesus foi um grande intercessor. Leia João capítulo 17. Há muitas orações que não têm valor para Deus. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago capítulo 4, verso 3. Há um tipo de oração que tem origem na nossa necessidade. Às vezes, o Senhor atenda tais orações, dado as suas misericórdias. Concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Salmo 106, verso 15. Notamos que por muito que o Senhor atenda, não há valor para ele. Neste texto, Israel orou a Deus pela gratificação de sua cobiça. O Senhor respondeu-lhes, dando o que pediram. No entanto, o resultado foi que se enfraqueceram perante o Senhor. Às vezes o Senhor ouve e responde às nossas orações, somente para satisfazer nossas necessidades, ainda que sua divina vontade não se realize. A oração tem um valor incalculável. Daniel tinha uma comunhão tão grande com o Senhor que sua vontade perdia-se na vontade de Deus. Seu pensamento perdia-se no pensamento de Deus. Se você viver na presença do Senhor, você entenderá, aceitará e andará na vontade e pensamentos do Senhor. Ninguém conhecerá o próximo se não viver com ele, comer, dormir e andar. Se tivermos uma vida de oração, estaremos sempre na vontade de Deus, porque Ele nos revelará sua vontade. Deus revelou sua vontade para Daniel, porque era homem de oração. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer.
e levantando-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Daniel, capítulo 10, verso 11 e 12. Quando temos vida de oração, o Senhor revela sua vontade para conosco. Medite em Daniel, capítulo 10, versos de 1 a 21. Como posso orar sobre a vontade de Deus? Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, versos 9 e 10. Estas palavras do Senhor Jesus devem ser a revelação da vontade e pensamento de Deus, que devem ser reproduzidas em nós quando o Espírito de Deus leva nossa mente para Deus, e à medida que se tornam nossa vontade e pensamento. Na oração e comunhão com Deus, os meus pensamentos e vontade devem ser tão somente os de Deus. Suponhamos que o Senhor esteja magoado e ansioso por causa do pecado e fracasso de seus filhos. Esse mesmo fardo se reproduzirá em nós, e o resultado será que teremos o mesmo anseio de não desejar ver um filho de Deus cair em trevas e pecado. Na oração devo crucificar o eu? Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. João capítulo 15, verso 7. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Romanos capítulo 8, verso 10. Muitas vezes, a oração não tem sido a expressão verdadeira do nosso pensamento. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas, há necessidade de morrer a nossa vontade imperfeita. Precisamos negar o ego, o eu, para que a vontade de Cristo sobressaia. Assim pediremos tudo e vos será feito. Como conhecer a vontade de Deus? Deve entender que a vontade de Deus pode ser de forma individual e universal. Na forma individual, Deus chama pessoas para cumprir os seus propósitos, para que seu nome seja conhecido universalmente. Na forma universal, qualquer pessoa que obedecê-lo será bem-sucedido. Deus tem vontade própria. Davi, em seu Salmo 51, verso 18, disse assim: Abençoa Sião, segundo a tua vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Deus tem vontade permissiva. O apóstolo Paulo recebeu permissão para dar um ensino acerca do casamento, segundo seu ponto de vista. 1 Coríntios capítulo 7, versos 1 a 7. O cego de nascença, conforme João 9, verso de 1 a 3, foi algo permitido por Deus. Existem fatores que acontecem na Terra que não são da vontade de Deus, mas muitas das vezes são afrontas às leis naturais criadas por Deus. 1. Lei da gravidade. Se você pular do 13º andar de um prédio, com certeza você vai morrer ou se machucar, se isso for a vontade do Pai. Mas o Senhor Deus não é limitado às suas leis, porque Ele é soberano sobre sua criação. Satanás sugeriu isto para Cristo, que ele se rebelasse contra a lei da gravidade. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Mateus capítulo 4, verso 6. Leia Salmos 148, versos 5 e 6. Louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados,
e os confirmou para sempre, e lhes deu uma lei que não ultrapassarão. Salmos 148, versos 5 e 6. Deus tem domínio sobre a criação. Então estendeu Moisés sua vara sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental. Êxodo capítulo 10, verso 13. As coisas lícitas que Paulo diz são permitidas por Deus, mas as que não convêm são as de sua vontade. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12. Orar dentro da vontade de Deus é ser guiado a pedir e viver o que convém ao Senhor. A vontade de Deus universal está expressa em sua palavra. Devo tomar posse de todas as promessas bíblicas, porque essa é a vontade de Deus. As promessas são joias preciosas para aqueles que o adoram. O que é orar no Espírito? 1 Coríntios capítulo 2, verso 13, diz: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. 1 Coríntios capítulo 2, verso 13. Orar no Espírito é pedir que Ele me guie e oriente, é permitir a sua interferência em minha oração. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, verso 26. Paulo pede à igreja de Éfeso que interceda com perseverança na oração pelos santos, ou os crentes. Se quiserem orar no Espírito, orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os crentes. Efésios capítulo 6, verso 18. Deus quer que você seja o canal de oração do qual o Espírito Santo intercederá pelos irmãos em Cristo. O pecado de omissão impede as orações. Deus deseja fazer muitas coisas, mas não as faz porque seu povo não ora. Deus diz em Tiago 5,16 que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Se o mundo não está bem, é porque não oramos. Se minha casa está no caos, é porque não oramos. Se nada dá certo em nossas vidas, é porque não oramos. Se errei no casamento, é porque não orei. Se você ler o livro de Ezequiel, capítulo 36, verso 37, é interessante. O Senhor diz que tem um propósito, que é aumentar na casa de Israel como rebanho. Esta é a vontade de Deus. O que Ele ordena faz. No entanto, não realiza instantaneamente, mas espera um pouco. Qual o motivo da espera? Diz o Senhor: ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel. O povo de Israel só cumprirá a vontade de Deus quando desejarem o mesmo propósito. Tenhamos sempre em mente esta verdade. Todas as obras espirituais são decididas por Deus e desejadas por seus filhos. Todas iniciam-se em Deus e são aprovadas por seus filhos. A obra de Deus é executada quando na comunhão de oração sentimos o mesmo desejo que está no coração de Deus. Então, identificaremos o desejo de cumprir a vontade do Senhor. Quando Deus deseja fazer uma coisa, primeiro Ele coloca seu próprio pensamento em nós mediante o Espírito Santo. Somente depois de tornarmos esse pensamento em oração, Ele o executa. Deus precisa da cooperação dos homens. Ele não agirá independentemente. Ele pede que nossa vontade seja una com a sua. Se Deus fizer tudo sem envolver a nós, os homens, então não há absolutamente nenhuma necessidade de estarmos aqui. Somos cooperadores de Deus. Existem 3 aspectos importantes para a oração. 1. Precisamos ver a quem oramos. 2. Devemos saber por quem oramos. 3. Devemos compreender contra quem oramos. Existem 3 vontades diferentes. No universo existem 3 vontades diferentes, a saber: 1. A vontade de Deus. 2. A vontade de Satanás, o inimigo. 3. A vontade do homem.
Deus deseja que o homem coopere com ele ao lidar com Satanás. Deus procura que a vontade do homem se una à sua, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. A vontade de Deus não é limitada, mas a sua vontade está revelada em sua palavra. Devemos tomar posse dela. Uma autoridade bíblica identificou 7.487 promessas na Bíblia que Deus faz ao homem. Salmo 37 há mais de 40 promessas que o crente precisa tomar posse. Agrada-te do Senhor, a parte de você, e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Salmos 37, verso 4. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus capítulo 13, verso 5, parte B. E se você não nasceu de novo e está procurando aprender a orar, veja o que Deus tem em sua palavra, em Romanos capítulo 10, verso 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo.